Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala, VaporaCasters! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast presencial. Então não é apenas internet ou janela de Zoom, a gente está aqui sentado presencialmente para falar sobre vape e sobre redução de danos. E comigo hoje eu tenho um convidado muito especial para mim, porque ele é muito meu amigo pela internet, a gente conversa muito sempre. Sempre não, né? Mas quando a gente conversa, sempre, a gente conversa possível, muito. Né? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Luciano Leal, mais conhecido como Moicano Vapor. Exatamente. Então, meu amigo, é com uma grande honra, né, que pela primeira vez a gente se encontra, né, pessoalmente, a gente conversa muito sobre diversos assuntos e tudo mais, mas sempre, né, via WhatsApp. Diversos assuntos, mas sempre com a tendência... O mesmo. Diversos assuntos relacionados ao vape, né, assuntos esses que são necessários, né. Eu fico muito feliz e, inclusive, estou muito honrado de poder participar, né, do VaporaCast. É uma honra, nunca imaginei, porque eu não sou uma pessoa... Eu nunca visionei isso, sabe, de ser conhecido, famoso. Isso, não sou famoso, tá? Mas eu nunca... Conhecido mas não foi uma pretensão, foi consequências de trabalho, né? Então, do que a gente realmente faz e do que a gente luta, né? Entendeu? Eu vou explorar mais esse negócio aí, não solta spoiler. Não, fica tranquilo. Então, a gente conversou muito, troca de ideias. Já se conhece faz alguns anos já, sim, né? Sim. Troca ideia direto assim, faz alguns anos. Então, Moicano, você prefere que te chame pelo seu nome ou pelo seu apelido nas redes sociais? Eu prefiro pelo apelido, né? Faz mais sentido, né, com a nossa galera, sentido, né? Isso, faz mais sentido. Tá, então Moicano Vapor. Eu sei que você evapora há um tempão, eu sei que você, pelo menos do jeito que eu enxergo aqui... Aliás, antes, deixa eu agradecer, porque você falou que você fica muito feliz de estar aqui no VaporaCast e tudo mais. Eu que fico feliz em poder te receber e a gente poder fazer essa gravação na minha cidade. Então, foi uma grande coincidência que você veio aqui. E eu fiquei muito feliz com isso. E, cara, a honra é minha, na verdade. Porque o que a gente faz aqui, que é conversar, capturar essa história tua, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, é de extrema importância. Porque nessa briga de narrativas, a gente já tem a ciência do nosso lado, né? Ou pelo menos, a Anvisa não tá sabendo dessa parte. Mas a ciência internacional e tudo mais, ela está do nosso lado, a gente vê que as decisões baseadas em evidências científicas a respeito da redução de danos do tabagismo lá fora está sendo super atendido, né? E aqui a gente ainda não. Só que a gente precisa também do argumento do coração, ou seja, de entender a história de nós, que nós chamamos, ou nós referimos como consumidores, certo? Porque tem gente que fala que esse negócio aqui não ajuda a parar de fumar. Então eu queria ouvir tua história. Você fumava antes? Muitíssimo. A minha história com o tabagismo, ela é, de uma certa forma, ela é cruel, mas ela não é única. Não é única. Muita gente teve a infelicidade de ter acesso ao tabaco, ao tabagismo, da mesma forma que eu. Uns com uma idade um pouco mais avançada, mas o meu caso não. O meu caso foi muito cedo, logo muito cedo, né? Então, aqui, quem tá falando é o Moicano, mas não o Moicano Vapor. É aquele Moicano que até porque o apelido, ele é anterior ao tabagismo, né? Então, é isso. Então você carrega esse apelido faz tempo. Esse apelido foi de 91. Só para contextualizar, o seu nome completo já falou, você mora no Rio Grande do Sul, certo? Em Porto Alegre. Porto Alegre, grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre. E quantos anos você tem? Bom, 45 completos, né? Tá. Então eu vou jogar pelas perguntas básicas e daí você me conta a tua história. Perfeito. Então, só pra contextualizar e a história fazer mais sentido. Você fuma ou fumou
Você começou a fumar... Você fuma há quanto tempo? Você fumava há quanto tempo? Porque eu sei que você não fuma mais cigarro. Sim. Eu larguei do tabaco, do cigarro, né? No nosso cigarro, o convencional, né? Isso já tem muitos anos. Eu não consigo, e você vai entender, né? Durante esse nosso bate-papo, porque é difícil de gravar datas, porque... E isso é muito importante também, deixar claro, mas isso é assunto que eu vou Mas não é colocar... prova do Enem, se tu errar por um ano, a história é da sua vida, não tem problema. Não é questão de prova, é que eu sou uma das provas que necessita dessa regulamentação, porque a falta de informação me fez com que que acabei adquirindo 2 vícios antes de ficar com um. Tá, então tá bom. Então vamos pra história. Então, porque Perfeito. agora eu não tô me aguentando. Agora eu tô curioso também. Então, a minha história no tabagismo, ela é muito cedo. E ela é muito cruel porque eu sou nascido e criado no interior, né? No interior do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade, São Luís Gonzaga. E eu tive acesso ao cigarro muito jovem, pelo simples fato que tios, principalmente tios, me pediam, acende o cigarro, o acesso ao cigarro. Busca o cigarro lá pro tio. Isso, o acesso ao cigarro era muito fácil. O tio, ele não ia no mercado. Ele mandava Mandava piazada, né? Mandava piazada. Acendia um fogão. Pode falar gauchês também, não se preocupe. Não, mas é que o meu gauchês, ele é mais não é da tanto. capital. Hoje ele menos, ficou um né? pouco mais Nutella, né? Então, É porque o do devo interior admitir. é ótimo. Então, mais aquela coisa E outra, se eu realmente for falar como fala um colono gaúcho, vai ficar bem completo. A gente vai precisar de umas legendas aqui, né? Aqui, né? Isso. Então, vai ficar bem complexo. Então me conta. Isso não foi uma brincadeira, foi só uma ajuda. E que aquilo acabou gerando um interesse da minha parte, né? De experimentar o cigarro. O cigarro estava presente na sua família. Exato. E na rotina da família. Não necessariamente em toda a família, né? Porque eu sou de família de cristãos e tudo mais, então parte da família não fazia uso de tabagismo e nem de álcool, e parte da família era do álcool. Compensava a outra parte. Exatamente. Bebiam pelos dois e fumavam pelas duas partes, digamos assim. E aquilo começou... O que acontece? Por eu ser muito jovem, começou a girar aquela curiosidade. O meu tio, ele tinha muito cigarro em casa. Então era um cigarro em cima da geladeira, outro cigarro em cima do fogão, na pia. Onde você procurar, tinha cigarro. E isso que ocasionou, digamos assim, o fácil acesso ao vício, ao cigarro. Só que por desinformação... Mais uma vez, por desinformação. Quantos anos você tinha? 11 anos. E foi quando você começou a fumar? Foi quando eu comecei a fumar, com 11 anos. E eu tenho como referência essa data, não é uma coisa assim que eu estou jogando o número, eu tenho essa data como referência, porque quem é cristão, ele é batizado aos 12 anos de idade. E eu sou fumante antes dessa data. Eu comecei no tabagismo. Teve algum problema na questão religiosa? Teve, né? Eu fui convidado a se retirar da igreja, digamos assim, né? Igreja católica mesmo? Não, é evangélica. Tá. Igreja evangélica, né? E aquilo, o que aconteceu? Por ser filho de cristão e tudo aquilo que envolve a religião, né? Acabou quando eu comecei a fumar, começou a me abrir portas, digamos assim. Você era inserido no grupo de amigos, você tinha uma aceitação melhor, então o cigarro era visto como alguma coisa mais cool, digamos assim. Estamos falando de década de 80. Isso, década de 80, né? Então, aliás, início da década de 90, início da década de 90. Então, aquilo ali, sabe, foi e vai, que é uma brincadeira. Aos 12 anos, que era a data de batismo, eu, teoricamente, a partir do batismo, não poderia mais. E aí houve o problema. Eu fui batizado, mas eu não consegui largar do cigarro. Eita, já nessa idade. Já nessa idade. E não consegui, aí a melhor opção, obviamente, foi me afastar. E isso se tornou um vício muito complexo. Por quê? Porque como se tinha um acesso ao cigarro muito fácil do meu tio,
Posteriormente, meu tio acabou falecendo. Tá, mas não por velhice, foi por velhice, não pelo Não uso pelo tabagismo. Pelo tabagismo. Que bom. Enfim, e com idade extremamente avançada, inclusive. Mas como eu morava fronteira com a Argentina, você tinha acesso também a cigarros contrabandeados, perfeito? Que entravam. Então, esse vício, ele começou, assim, de uma forma muito violenta, porque... quem me conhece de longa data sabe dessa informação, que eu era uma criança e depois um adolescente que fumava de 2 a 3 maços de cigarros por dia. Jesus, é muito. Desculpa. Desculpa o Jesus em vão aqui. Mas não, mas é passível mesmo de admiração isso, porque a prova disso que eu estou falando, que ali... Aí essa data eu não sei precisar muito bem, mas entre meus 20 e 30 anos ali, mais ou menos, o cigarro tava acabando comigo. É isso que eu ia perguntar, porque tipo, você começou muito cedo, eu já ia perguntar, tipo, você dava conta de jogar bola com os teus amigos quando você era criança, adolescente? Não, dava quando eu era ainda o vigor ainda físico, a força da juventude, a força ainda da compensava. juventude e tudo mais. E daí, nisso, obviamente, sempre houve o álcool, né? Porque o álcool também era uma coisa que o Estado não tinha a regulamentação, não é? Não tinha esse controle. Que tem hoje. Que tem hoje, né? É uma citação que eu gosto de fazer, que na minha época de jovem, minha e de muita gente aí que nos assiste, por exemplo, vamos dizer assim, a pornografia, algo assim, ela era extremamente rígida. O Estado tinha um controle muito grande e tudo mais, mas o tabagismo, o cigarro e o álcool não tinha esse controle. Na verdade, esses controles, ainda mais com álcool, eu não é minha área de estudo, então não manjo muito. Mas em relação ao tabagismo, essas medidas que a gente vê até hoje, de não fumar em lugares públicos, em lugar fechado, perdão, de não ter cigarro dentro do bar, esse tipo de coisa, elas vieram nos anos 2000 e pouco, assim, né? Elas são consequências do controle, da Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que é aquela... Que, enfim, que você sabe que a gente estava fazendo movimentação porque a gente queria trazer mais luz para esse... e mais participação dos consumidores nesse tema, né? Tem um negócio também que eu ia falar, tudo bem, eu acho que você já superou, ainda estamos na parte da sua história, mas eu digo assim... Não sei se ainda dá tempo, mas para te trazer essa calma de que... Ou essa calma, talvez até essa tragédia, assim, mas é de dizer que, de acordo com o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, o tabagismo é uma doença pediátrica. Então, porque a grande maioria das pessoas que fumam, elas começam a fumar justamente como criança e como adolescente. Então, assim, o que eu quero dizer infelizmente, você fazia parte dessa estatística. Mas o que eu quero dizer que você não estava sozinho, você não era a única pessoa que estava sofrendo isso, porque é ruim saber quando você é a única pessoa que está com aquilo lá, você não sabe como lidar, né? Então, assim, o que eu quero dizer talvez eu esteja redondamente errado, mas você é apenas fruto do tempo, né? Na época, né, no fim dos anos 80, início dos anos 90, não se tinha essa... Como é que eu posso dizer assim? Esse esclarecimento a nível de temos que falar para a população que fumar é errado. Exato. Né? E tanto é que essa afirmação, se a gente for acompanhar os números da evolução da cessação tabágica no Brasil, a gente percebe mesmo que esse gás começa a dar ali na década de 90 e tudo mais, e a gente vem num resultado muito bom a nível país, mais ou menos até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que é quando a curva começa a andar de lado. Mas eu só quero dizer assim, você não estava sozinho, tem muita gente, né, que começou a fumar nessa época e é reconhecido pelo próprio INCA. Não quer dizer que a gente acha que isso é ok. Muito pelo contrário, né? A gente acha que... Mas tinha uma aceitação pela sociedade também. A sociedade adorava. A sociedade... Eu, nos meus 2 casamentos... Era chique. Nos meus 2 casamentos que eu tive, eu contava e elas, por serem mais jovens, não acreditavam. Eu dizia que num avião, eu voei na Varig jovem, na Varig e o pessoal fumando. Cara, eu me lembro... No banco, você chegava no banco...
Eu não sou tão novo quanto a minha cara mostra, mas eu lembro de professor fumando dentro da sala. Exato. Na sala de aula, sim, pra eu tinha criança. uma professora de geografia que ela acendia, no toco de um, ela acendia o outro cigarro. Mas convenhamos, né? Deve ser tenso dar aula pra criança, né? É tenso. Eu imagino é a tenso. necessidade da pessoa ali. Não, e eu não fui um aluno exemplar ainda, né? Não, eu era bem nerd. Eu ainda sou bem nerd, né? Eu nunca fui exemplar, não. Porque eu sempre tive muita facilidade de aprendizado. E isso acabava... E ainda era o fumante da turma, né? Isso, um fumante, né? Então, acabei sendo conhecido... conhecido não, era inserido nessa galera mais assim, mais cool, né? Na época, mais não descolada. Sei isso, mais descolada e tal. Por fumar, né? E daí o que acontece? Como eu comecei também a trabalhar muito jovem mesmo, né? Inclusive eu comecei a trabalhar em empresa, numa estofaria, e anterior ao cigarro. Nossa, Anterior 10 ao anos. cigarro. Isso não foi coisa de 9, 10 anos. Quando eu passei, acho, para quinta série. Se esse programa fosse mão de obra eu infantil, ia lá poderia ser também. O que acontece? Eles pegavam espumas que se usa em estofaria, e daí, como as minhas mãos eram muito pequenininhas, eles davam uma tesoura imensa, assim, enorme, a tesoura. E essa tesoura que era para cortar os flocos que eram feitos os travesseiros. E daí esse era meu trabalho. Entendi. E aí depois, eu as escondido, porque eu sempre tive muita curiosidade de aprender, acabei aprendendo a costurar, mas escondido do patrão. E ele só descobriu porque eu costurava um paninho no outro, e eu fui botando para baixo de uma caixa um dia. Ele resolveu limpar, achou um monte de paninho. Isso. E aí eles, bom, já que tu tá fazendo porcaria, agora tu vai fazer porcaria de verdade. E aí acabei começando com isso. Então eu sustentava meu vício depois, quando eu comecei. Nossa, que louco. Então, e tudo ajudou, tudo conspirou, digamos assim, eu não posso dizer contra ou a favor, não sei como diria isso, mas tudo conspirou para eu ser um fumante. E daí esse patrão, quando ele começou a descobrir que eu era um fumante, ele, ao invés que eu acho que seria o mais correto, né, olha, não pode fumar e tudo mais, mas como era épocas diferentes, ideias, pessoas diferentes e tudo mais, eles não, tu não vai fumar essa porcaria não. E daí começou a me dar cigarros Marlboro, né? Que era o... entendi agora. Tipo, tu não vai mais fumar esse contrabandeado da Argentina. Isso. Você vai fumar um negócio decente. Eu achei que quando você falou isso, que era tipo, não, você não vai fumar. Tipo, ponto. Não vai fumar porcaria, tu vai fumar esse. Ou seja, só uma porcaria mais cara, né? E daí aquele cigarro, ele me acompanhou durante, digamos, todo o meu tempo de fumante, ou quase todo. Com eventuais, né? Quem nunca se apertou, né, Augusto? E teve que comprar uns porcaria lá, né? Advindas de outros lugares, né? O famoso paieiro. De tudo. E o desespero do cigarro, ele é absurdo, porque o meu, e assim como de muita gente também o meu vício, ele não era só pela nicotina. Eu tinha também o vício mecânico. Claro, desde os 10 anos, 11 anos fazendo isso. E o vício mecânico, ele é tão cruel quanto o vício da nicotina. Eu sou a prova disso, e acredito que também muita gente já passou por isso, de algumas vezes eu preciso largar do cigarro, e eu parava. Eu comprava o cigarro, eu comprava o isqueiro, porque eu botava tudo fora. Isso eu fiz muitas vezes. E eu fumava, e eu não sabia de onde eu tinha comprado nem o isqueiro, nem o cigarro. Você só começou a pensar, parar de fumar nisso nos teus 30, mais ou menos, então? Mais ou menos, quase 30 anos, mais ou menos, que aí a coisa complicou. O que estava acontecendo? Complicou porque eu tinha muito refluxo gástrico. Aí muita gente ia dizer, mas vem cá, também você come um boi pela uma perna, né? Que nem gaúcho fala, né? Comia muito. Mas tá, tudo bem, tá. Pode até ter um pingo de razão disso. Uhum. Mas daí eu tinha problemas de como é que a apneia de sono, tá? Eu salivava demais, então, sabe, era excessivo, assim, a quantidade que eu tinha, às vezes... Tá tudo desregulado. Tudo fora do... Parte respiratória, de jogar bola. Exatamente. O problema é que quando eu parava com o cigarro, esses problemas
eles desapareciam. Ou pelo menos amenizavam. Amenizavam. Só que daí vinha um outro problema. Outros problemas. No plural, isso mesmo. Eu virava um tigre. Claro, ficar agressivo. Extremamente. Eu já não sou uma pessoa com muitas papas na língua. Tenho uma dificuldade, o meu filtro não funciona muito bem daqui pra cá. E aí você imagina com uma irritação... Eu conheço essa irritação, absurda. eu era Isso. fumante também, é. E aí tinha um outro problema. E isso eu descobri graças a exames médicos. Eu não sei precisar, se você pesquisar, ou enfim, eu até deveria fazer isso, que o que acontece? Quando eu parava com o cigarro, além da irritação, eu tinha que tomar remédio, enfim, né, para me acalmar. Não resolvia muita coisa. Eu ficava nervoso, não só no que eu falava, mas também com não sabia o que fazer com a mão, né? E tudo Você mais. não sabe o que fazer com a mão, né? Não sabia. Eu sou o tipo de pessoa, assim, por exemplo, que eu gosto de, por exemplo, estar sempre com a mão no bolso ou alguma coisa na mão, porque isso talvez seja ainda resquícios daquilo, né? Tudo que eu passei. E aí eu comecei a ter problemas intestinais. Flora intestinal, para ser mais exato. E aí, exames, todos os exames. Aí colocava adesivo de nicotina, acabava com o problema. E aí, mas o problema de irritação. Mas é que Só daí que vai daí virando tinha- uma bola de neve, né? Isso, Porque é daí, ó. o estresse vai gerando uma gastrite, vai gerando um problema que Eu precisava vira uma arrumar bola de neve, né? Eu precisava arrumar uma solução. Por quê? Porque eu estava largando um vício cruel, substituindo por remédios para controle de humor e isso mais aquilo. Adesivos que me ajudavam com a nicotina também e remédios, obviamente, para minha flora intestinal. Tá certo? Só aí já isso já estava num coquetel. Ou seja, obviamente que tem ainda mais coisas envolvidas. A dificuldade de sono, e tomei muito um remédio, inclusive, lá que era do meu pai. Receita antiga e tudo mais e tal. Nem existe mais esse remédio. Então, eram muitas coisas, sabe? Então, cara, eu tô trocando um problema por outro. Sim. E eu preciso achar uma solução para isso. Qual foi minha solução? Os médicos me ajudarem nesse processo com tratamentos, remédios e tudo mais. Só que nada conseguia, assim, digamos, fazer com que isso diminuísse, esses problemas diminuíssem. Eles só atenuavam. Entendi. Quantas vezes você tentou parar de fumar? Você sabe dizer? Eu acredito... Ou quantos anos você tentou parar de fumar? Não, nunca foi anos. Nunca foi anos. Porque assim, eu digo assim, pra mim, eu comecei. A minha história de fumante ela é mais curta do que a tua. Na verdade, é meio difícil, né? Alguém bateu o teu recorde aí, né? Não, Beto Braga bate. Beto Braga bate, verdade. Mas eu fumei 7 anos só. Dos 23 aos 30. E desses 7, 2 ativamente tentando parar de fumar. Ativamente. E esse negócio aí que você falou, né? Comprava o cigarro, comprava o isqueiro, comprava o kit todo. E aí fumava. Aí eventualmente eu falava, cara, não quero mais. Então ou eu deixava de comprar, ou jogava fora o que eu tinha, com o isqueiro, com tudo. E era só vir o primeiro estresse. Que eu sabia o que curava aquela dor, sabe? Então, era muito simples. Ir até o próximo banquinho de jornal que tinha ali perto do meu trabalho e dar-lhe crivo, igual a galera do Sul fala, né? Você se decepciona, e eu não tô usando você como exemplo, eu tô dizendo eu me decepcionava muito como ser humano, porque eu sempre fui um cara de muito objetivo. Quando eu quero alguma coisa, sempre quando eu quis, eu batalhei por aquilo. E o cigarro, ele me botou de joelhos. Cara, eu posso... Ele me botou de joelhos porque eu mesmo fazia... Eu tentei. Só um cigarro por dia. Só um depois das refeições. Nada. Eu acho que eu não lembro. Eu acho que eu disse isso num congresso, num seminário, alguma coisa assim. Pode ser até no podcast também, porque a gente tá sempre falando aí, né? Mas... duas coisas. Uma frase da Mônica Gorgulho, que ela fala, que uma amiga dela fala, assim, parar de fumar é fácil. Eu mesma já parei umas 10 vezes, né? Não a Mônica, a amiga dela.
E a coisa que eu ia falar de você, desse sentimento de derrota, cara, pra mim foi exatamente isso. Porque eu tinha a impressão de que parar era tão fácil quanto começar. Porque na minha família, os meus tios também fumavam. Eu sabia que a minha mãe havia fumado, mas já tinha parado. Mas quando eles falaram, vou parar de fumar, eles pararam. Então eu pensei comigo, o Miguel de 23 anos, que começou a fumar. Consegue também. Eu pensei, exatamente, é só parar depois. O Miguel do futuro se resolve com isso aqui, tranquilo. E quando eu tava... Nessa época foram as épocas que eu comecei a conhecer minhas derrotas, porque até então eu só tinha vitórias. Exato. E o cigarro foi a O única cigarro coisa foi a que me pior. botou de joelhos. De joelhos me mostrou que naquele ponto, como ser humano, eu era fraco. Mas eu não vejo isso como Eu quase larguei uma minha coisa engenharia por causa disso. Não, eu não vejo isso como uma coisa mal. Eu reconhecer essa fraqueza. Eu reconheço isso como cada organismo reage de formas diferentes. Uhum, Por exemplo, exatamente. a minha mãe, eu fiz uma proposta para ela, né? Por críticas ao vape e tudo mais. Eu cheguei e fiz uma proposta simples para ela. Simples, mãe. A senhora larga o chimarrão e eu largo o vape. Por quê? Porque eu sei que ela não consegue. Aham. Ah, mas teu tio largou de fumar outros, porque eu tenho um monte de tio. Tinha, né? Agora são todos falecidos. Então, por que a senhora não larga do chimarrão? Então, cada organismo reage diferente para determinadas coisas. Eu sou, por exemplo, o álcool. Eu gosto de uma cervejinha, de um whiskyzinho e tudo mais. Mas é o tipo de coisa que se eu precisar ficar um ano sem, eu fico. Fica tranquilo. Agora, se eu souber que eu tenho que ficar 3 horas sem uso de nicotina, e eu tô falando da data de hoje, já, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho uma pergunta. Que ainda tem a ver nesse momento de transição, porque eu tô entendendo que a gente tá chegando perto de quando você conheceu o vape. Uhum. Mas então, nesse ponto da história, no qual você ainda não vaporou, você tá falando do seu passado e das dificuldades e tudo mais, e um comentário, eu acho muito louco que as histórias são sempre muito parecidas. Tipo, nós dois temos uma diferença de idade, uma diferença de lugar que mora, ou seja, tem algumas diferenças aí. E a gente tem o passado de fumante como pedaço em comum. Mas eu acho que é a primeira vez que eu escuto, além de mim, pelo menos, de falar dessa parte que o cigarro fez conhecer a derrota. Exato. Né? Que de te botar E é de difícil, joelho. e é difícil. É difícil, é um processo É difícil. muito difícil. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: o que você achava da nicotina? Porque, assim, eu, colocar no meu lugar, mesmo quando eu conheci o vape, eu desconfiava da nicotina. Eu me considero uma pessoa, eu sempre me considerei uma pessoa esclarecida, ou estudada, ou esforçado pelo menos. Mas durante a minha vida inteira, eu achava que a nicotina causava câncer. E que a nicotina causava os males do cigarro, do tabagismo, que era a nicotina que causava hipertensão e dava os problemas cardiovasculares e tudo mais. Então que quando eu conheci o vape, eu passei um ano estudando o vape antes de eu mudar. Porque na minha cabeça era o que o pessoal fala aí, que a gente escuta e a gente morre de raiva. Mas a gente tem que lembrar que, pelo menos eu já estive nessa posição, de achar que o cigarro eletrônico, no caso o vape, é pior do que o cigarro convencional. Exato. Porque qual que era a minha visão? Era, esse negócio funciona. Porque quando eu usei, eu não fumei. Então, tipo, antes de eu comprar e migrar de vez, já tinha experimentado. Falei, cara, esse negócio funciona. Me trouxe o interesse de eu querer pesquisar. Só que a primeira coisa que tinha pra mim era assim, tá, mas isso também é nicotina. E nicotina por nicotina, o do cigarro é mais barato. Exato. E eu conheço, exato. E por que eu vou Porque eu também sei que eu, como eu sou meio nerdola, eu gosto de gadgets, gosto de eletrônicos, gosto de coisas. Então, tipo, se eu tiver um aparelhinho pra fumar, aspas, hein? Eu sei que são coisas diferentes. Mas eu tô me pondo no lugar do Miguel que não sabia. Exato. O Miguel desinformado. E isso eu pensava, isso aqui é muito perigoso, porque tem gosto bom, é prático e tem nicotina. E as pessoas vão morrer de câncer com isso. E daí quando eu comecei a pesquisar, o site da Agência Internacional de Câncer, de Pesquisa em Câncer, da OMS, que é o IARC,
Aí você procura e põe essa frase no Google. IARC, nicotina. Que daí você vai cair numa página e a pergunta dessa página é: a nicotina causa câncer? E tá escrito dessa forma: não. Não. Ponto. A nicotina causa dependência. E essa dependência faz com que as pessoas que fumam continuem né, tenham uma exposição contínua aos cancinogênicos presentes no cigarro. E isso é o que adoece as pessoas. Então, eu tive que sair de uma posição de achar a nicotina é vilã para entender, não. As pessoas que são viciadas em cigarro, elas são viciadas em nicotina. E o que a gente tem que fazer é achar uma maneira de dar essa nicotina sem matar ela. Porque é a droga mais perigosa que se consome. E isso é muito louco. Porque a gente tá falando aqui... Eu tô falando de drogas no geral, lícitas e não lícitas. Maconha não tem mortalidade de 50%. Aliás, maconha não tem mortalidade. Eu acho que não existem casos, ou se existem casos, são muito... Eu nunca fiquei sabendo de nada. Não, o cara fuma muito, ele dorme, sabe? Eu acho que teria que comer um concentrado e pisar na jaca, assim, sabe? É muito difícil mesmo. Então, que eu saiba, eu posso estar errado, vocês podem pôr nos comentários. Eu aceito, inclusive, um link que tenha mais informações a respeito, porque eu preciso me informar. Eu não acho que crack tenha 50% de mortalidade. E cocaína também eu acho que não. E o tabaco, o cigarro queimado combustão, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, tem 50% de mortalidade. Talvez também eu acho que isso... Porque é uma exposição contínua, né? Exato, doença. por também ter uma aceitação. E digo mais, lá fora, esse número é maior. É 50% no Brasil, porque o Brasil tem, entre algumas aspas, a situação do tabagismo controlada. Perto dos outros países, nossos resultados são muito bons. 9% na população é realmente bom. Na Europa, é 2 a cada 3 que morrem. O dado deles é mais duro, porque lá também a média de fumantes é de 20% a 25% entre adultos. Então, que droga tem essa mortalidade? E como é que ninguém faz nada a respeito disso? Ou pelo menos não faziam. Mas voltando à pergunta, porque eu tô quase fugindo do assunto, ainda que fosse relevante. O que você achava da nicotina enquanto você fumava, antes de você começar a olhar alternativas? Eu preciso... E junto com isso, gostaria que você falasse da importância da alternativa. Aliás, isso, aí como você conheceu o vape... E aí tá bom, depois eu faço a pergunta da alternativa. Eu preciso abrir umas aspas aqui, porque o que acontece? O meu falecido pai, ele, dentre as coisas que ele fazia, ele tinha forno de carvão. Então, fumaça era uma coisa que, entendeu? Só porque estava lá. E a única, apesar de nós lidarmos com fumaça diário, porque o forno fica funcionando 24 horas por dia, saindo fumaça 24 horas por dia. Então a gente tinha realmente a nicotina como um grande vilão, porque o meu pai, a preocupação que ele tinha era de entrar no forno e não ter o choque térmico na hora de sair, principalmente no inverno. Ele não tinha uma preocupação com a fumaça. E no cigarro, então, na minha ignorância, falta de conhecimento também, eu tinha realmente que a nicotina era a grande vilã. Que além de ser uma droga viciante, né, ou altamente viciante, que ela também me causava esses problemas de saúde. Eu não conseguia associar outra coisa. Que faz sentido, né? Tu tá fumando e tá mal. Isso. Tem que ser alguma coisa que tem ali dentro. Meu pai teve por diversas vezes hospitalizado e o meu pai nunca fumou um cigarro na vida. E por diversas vezes com problemas respiratórios e enfim. E outra coisa também que eu quero colocar, para você não se martirizar muito também, existe uma pesquisa que foi feita pela Somos Inovação, We Are Innovation, do English, que fala sobre as percepções sobre nicotina ao redor do mundo. E o Brasil é líder na desinformação da nicotina, porque 9 a cada 10 brasileiros
acham que a nicotina causa câncer. Perdão, médicos acham que a nicotina causa câncer. Eu vou pôr o link da pesquisa aqui embaixo para vocês verem depois. E aí, se eu tiver falado algum número errado, aí vocês podem ir lá ver o valor correto. Mas o Brasil, sim, é líder nesse ranking. Então, assim, não era eu que estava errado. Eu estava fazendo conforme eu aprendi. Assim como você também aprendeu que a nicotina era isso. E você estava apenas replicando o que você tinha conhecimento. E eu boto mais uma camada aí. Não estou dizendo que foi feito um movimento específico no Brasil para demonizar a nicotina, né? E dizer que é a pior coisa que existe no mundo, né? E tudo mais. O que eu acho, na verdade, é que isso é um resultado de uma política pública, porque se não fosse política pública, não teria afetado eu no Paraná, você no Rio Grande do Sul e a galera ao redor do Brasil, né? Eu acho que é o resultado de uma política pública que talvez não foi muito bem direcionada. Porque as campanhas de tabagismo no Brasil sempre falavam nicotina. Não use o cigarro, cuidado com a nicotina, ela vicia e tudo mais. Eu acho que, inclusive, a mensagem a respeito da nicotina... Eu não lembro de ver na TV que nicotina causa câncer. Eu lembro de ver que cigarro causa câncer. Só que é muito fácil de associar todas essas coisas, porque elas estão todas aí. Exato. E ninguém parou nesse meio termo. Você fuma um cigarro, mas você é viciado em nicotina. Exato. E ninguém parou nesse meio termo e fez essa separação. Tipo, que é o que você acabou de falar. Você fuma cigarro porque você é viciado em nicotina. Exato. A nicotina não é o problema. É o problema do vício. Com certeza. E aí é outra conversa. Mas o pragmatismo, pelo menos que eu trago aqui nessa mesa de conversa, é: esse problema, que é o vício, vai te matar ou não? Entendeu? Eu acho que se a gente fala, né, da redução de danos do vape, que é na casa de 95, 99, ou de 90, 99, esse valor varia um pouco, mas ninguém arreda o pé da casa dos 90%. E se não fosse 90%, fosse 20%, é esse ponto a gente que eu queria tinha dar. que perseguir. É esse ponto que eu gostaria até de frisar. Se fosse 50%, a gente tinha que Exatamente. perseguir também. Então a gente precisa de alternativas de consumo, né? Lá fora a gente tem visto que, Nova Zelândia, por exemplo, Suécia, melhor. Tudo bem, é injusto comparar o Brasil, que é desse tamanho, com a Suécia, que é desse tamanhico. Mas eles têm uma razão lá. Eles começaram a oferecer produtos no país, disponibilizar produtos para as pessoas que elas pudessem consumir nicotina sem precisar fumar um cigarro. Exatamente. E esse trabalho, que começou mais ou menos desde sempre com o snus, mas a partir de 2018 com outros produtos, eles resultam de que eles serão o primeiro país livre da fumaça do cigarro do mundo. Né? E eles estão comemorando isso, né? Enquanto isso, a gente que tinha o potencial de ser o primeiro, não seremos, porque no Brasil não se ofertam essas alternativas. Mas voltando para a tua história, agora me fala um pouco da transição, de como é que você descobriu o vape, o que você achava e como foi, Então, e o que deu. logo após esse sentimento de derrota que você tem de não conseguir largar do tabaco, ele vem aquele sentimento como é que eu vou dizer, de aceitação. Cara, não adianta, já era, eu vou ser fumante pro resto da vida, não sei quanto tempo eu vou aguentar, o que eu vou tentar fazer. Sim, mas é que quem gosta de ficar sofrendo, viver sofrendo, né, isso, cara? porque, cara, eu não quero depender de remédio. E eu quero me livrar do cigarro. O que é que acontece? Eu acabei morando, não posso dizer morando, passando um tempo fora do país. E eu sou um cara muito curioso, mas eu não posso ser curioso numa coisa que eu não sei que existe. Entendeu? Então, e as pessoas precisam entender que eu estou no Rio Grande do Sul, que muitas coisas não é que não chegam lá. Precisa ter um pioneiro nisso. Como tudo, precisa ter um pioneiro. E Rio Grande do Sul é o extremo sul do Brasil. E eu fui pra fora, e quando eu voltei, porra, cara, o que me apresentaram, daí que era o Cigalike, aquele da Smoking Everywhere, correto?
Sei qual que é. E isso, daí um cara que eu encontrei lá fora, daí ele disse pra mim, pô, bicho, tu não conhece aqui? Isso aqui vai te deixar, né? Vai fazer com que você abandone o tabagismo, assim, tá. Achei interessante, ali experimentei, cara, eu acho que isso aí pode ajudar. Mas com certa incredulidade, e aí entra a história. Eu preciso me livrar da nicotina, me livrar da combustão mecânica, né, combustão, enfim, para uma outra combustão, porque eu não sabia o funcionamento daquilo. E ignorância também, obviamente. Claro, a primeira vez que você viu o negócio, não é obrigado a saber. Quando eu tive a oportunidade, novamente, de voltar para fora, quando eu cheguei lá, comprei 3 e trouxe para o Brasil. Quando eu cheguei, eu não tinha coragem, cara. Será que isso vai funcionar? Será que isso não vai funcionar? E o que acontece? Eu acabei usando, só que não foi uma coisa assim, ó, eu usei e eu parei com o cigarro. Não. Eu adquiri um novo vício. Ah, entendi. Porque eu achava que aquilo eu tinha que fumar era quando me desse vontade de fumar. E não é, na real não é. Você tem que fazer essa transição que é o, né? Que é você vai evaporando, até você pegar ranço do cigarro, só que não tinha essa informação. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha a informação em tempo real que a gente tem hoje e pessoas dispostas a ajudar, assim como o Luizão, enfim, Beto Bragas, Sucates, enfim, é uma galera aí que tá aí, que tá tentando ajudar. O youtuber que me ajudou a entender na época era o Felipe Colione. Felipe Colione, que é da minha terra, que também eu conheci. Terra. Tu conhece ele? Conheço. Inclusive eu tive, acho que em 2 ou 3 eventos, e depois eu preciso... uma pílulazinha para contar a respeito disso. Só que eu tava com 2 vícios, mas eu achei que eu conseguia, assim, em algum momento eu vou conseguir me livrar do cigarro, a combustão. Eu guardava essa esperança, só que o que acontece? Acabou o produto, você não sabia onde conseguia. Eu cheguei ao ponto de procurar nicotina líquida pura para colocar ali. Graças a Deus que eu não consegui. Graças a Deus que não. Graças a Deus por desinformação. E é por isso que eu luto por essa informação, o trabalho que você faz, que o Hazard faz, que faz assim, que eu quis dizer, que é essa luta que vocês têm de uma forma mais direta. A gente, assim. Digamos assim, a gente está organizado. Exato. Não é que a gente só a gente faça luta, porque geral tá fazendo, geral tá aí falando com as pessoas, falando com seus vizinhos e tudo mais. Tipo, a gente sabe como é nessa comunidade vapor grandona assim, né? Mas digamos que a gente está mais organizado só. É só isso que difere. E eu fui, o que acontece? Eu fui tentando de todas as formas pra ver se eu conseguia largar desse vício. Só que isso não foi por 1 ano, não foi por 2, foram vários anos lutando contra isso. E o que acontecia? Aquilo ali não estava funcionando para mim, não totalmente, mas eu começava aquele pouquinho de informação que eu tinha a repassar e funcionava com outras pessoas. Talvez o meu vício também era muito complexo, muito, né? Sim, era absurdo, pesado, né? E tal. Pesado demais e tal. E aí eu fui me aprofundando com o passar do tempo, passar dos anos e tudo mais. Até que um belo dia, cara, vai ser um propósito. Eu quero ver se eu largar do cigarro convencional, ficar só no vape, se eu vou ter aqueles problemas de saúde que eu tinha de antes, quando eu tinha largado. E daí eu comecei nessa insistência, mas por ignorância da minha parte, eu comecei a usar o vape escondido e procurar médico. Porque eu tinha vergonha do cigarro, porque eu disse para as pessoas que eu parei de fumar, quanto eu tinha do vape. Que pra você era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Eu tava, entendeu? 6 por meia dúzia. Só a diferença que um era... Um tem bateria, outro não. Isso, não, um era de rico, digamos assim. Aham. E o outro, enfim, né? E eu passei por esse processo muito complexo de... Só que eu queria aprender. E as poucas pessoas que sabiam alguma coisa, eles também não sabiam muito, e daí então não queriam passar aquelas informações. Então eu começava a procurar as pessoas. É um pouco vergonhoso isso, mas enfim. E daí me perguntavam, quanto tempo tá no vape? Eu perguntava pra ela. Tô há 1 ano. Eu também. Aí encontrava outro. Quantos anos tá no vape? Tô há 5. Eu também.
Entendeu, sabe? Porque eu precisava, não podia dizer que, poxa vida, eu tô desde 2009. E eu não sei nada pra ensinar você. E aquelas pessoas que sabiam alguma coisa, com todo esse tempo, não conseguiam acreditar que eu não sabia nada, mas eu não sabia onde procurar. Entendeu? Eu tô falando por mim, mora num estado que não é um grande centro. Não é um grande centro. O grande centro é São Paulo e seus arredores ali, né? Outras capitais ali. Mais próximo ao Rio Grande do Sul. Ele sempre fica um pouco mais esquecido disso tudo, né? E aí foi um processo complicado. E aí de esconder e tudo mais. Mas tem uma parte muito interessante nessa história. Muito interessante. Que eu pro médico, isso foi bom. Eu não falei que eu larguei do cigarro e fui pro vape. Eu disse que eu larguei do cigarro. E eu fiz acompanhamento médico durante muito tempo. E só obtive melhoras com isso. Eu deixei de usar eu não sei, não me lembro o nome do aparelho aquele, por causa da apneia do sono. Eu não tive mais refluxo gástrico. Eu sempre fui um cara, não sou bom de garfo, é só olhar pro meu tamanho que vai ver que eu sou bom de garfo mesmo. E não sou bom de garfo, mas eu sabia cozinhar. É o mínimo que eu podia fazer, né? É o mínimo que a gente tem que saber, né? Não, é o tanto saber que eu cozinhar, como, né? Não, o tanto que eu como. Ninguém ia aguentar cozinhar só pra mim. E aí, o que acontece? A reclamação era recorrente das pessoas. Excesso de sal, excesso de sal, excesso de sal. O café. Me desculpa, tem um café gourmet, eu não tenho paciência para ficar 40 minutos lá pesando numa balança e não sei mais o que. Eu gosto de café com açúcar. O dia que inventarem um café que não seja amargo e que seja rápido para passar, eu mudo para ele, mas até lá é com açúcar. Só que eu exagerava. Nespresso chama. Só que eu exagerava. Eu botava açúcar, aquilo que dava para largar a colher em pé. Depois mas isso é muito coisa do cigarro também, né? Também. E aí que começou, quando eu fiz esse processo, né? Começou as pessoas, acertou no sal hoje. Entendeu? Sabe? Ou seja, você começou a ver melhor até no teu paladar. Exato. Enfim, até eu uso isso como uma piada, né? Quando eu casei pela primeira vez, a mulher perguntou se eu estava fazendo rapadura com açúcar lá, porque não durava açúcar em casa, de tanto que eu usava. E aquilo começou a mudar, sabe? O meu paladar, sabe? Daquilo de você ir para o lugar, as pessoas, nossa, que cheiro maravilhoso, coisa parecida. E eu não sentia isso. Entendeu? A nuance de comida, esquece. E isso houve essa melhora. E quando eu falei pro médico que na real eu tinha trocado, obviamente eles, olha, eu não posso te receitar, não vou botar o meu na reta, né? Não vai fazer isso. Mas segue. Tá funcionando, refez todos os exames. Então ele não que apoiou, porque é complicado mesmo pro médico apoiar uma parada Sim. que não é regulamentada, que você depende, enfim, de todo esse lado aí. Mas ele não condenou também. Não condenou. Condenou. Que bom. Inclusive, é um agradecimento muito grande que eu tenho a esse doutor, por questões óbvias, eu não vou citar o nome dele, porque ele foi o tipo de... Ele foi um médico, inclusive, que em determinados momentos diz, cara, eu tô com pessoas na situação tua. Eu não posso recomendar, mas eu preciso dar uma direção, porque são pessoas que estão numa situação terrível, que nem era meu caso. Uhum. Que nem era meu caso. As pessoas, quando eu fazia uma ligação, nossa, cara, o que você fez? Você escalou o Everest? Não, cara, é só a escadaria aqui de casa. Eu tive uma moto, essa eu preciso contar. Eu tive uma moto que todo mundo conhece muito bem, pelo menos os mais antigos. Era XLR, alguma coisa, 350R, XL 350R. Aquela moto era bandida. E você era no pedal. Aquilo, no inverno, no Rio Grande do Sul, não é diferente daqui, né? É mais muito frio, né? Isso é muito frio.
Então você botava 3 jaquetas, 4 blusão, isso mais aquilo, e você pedalava, aquela desgrama, e você ia se descascando, feito uma cebola. E atirando a roupa. Eu, por diversas vezes, eu tive uma desgrama daquela, por diversas vezes eu tive que pedir para pessoas pedalar, porque eu não tinha mais fôlego. E daí era um cara que, eu nem sempre fui gordo, sempre fui um grande, né? Comia muito, mas era magro. Era magro de ruim. É que daí a gente se acostuma assim, vai ficando mais velho e aí vai engordando. É o metabolismo, né? Eu engordei legal quando eu tava nos 30 ali. Eu tive que fazer um regime tenso ali, senão eu ia estar... Eu tentei, o único regime que funciona pra mim é o da lua, ficar do tamanho dela. Isso que eu ia falar. Não teve... Então, era vergonhoso, sabe? Isso era vergonhoso porque, como é que eu vou te dizer assim, não só pro trabalho, eu me sentia mal por isso. O cigarro, ele destruiu. E eu posso garantir que o cigarro destruiu a minha vida até a data de hoje. E eu digo porque o vape, pra mim, foi a minha salvação. Mas foi uma salvação para um problema que eu mesmo arrumei. Ele é mais seguro. Hoje eu tenho uma qualidade de vida absurdamente melhor. Mas é coisas que poderiam ser evitadas. Poderiam? Com informação. Com informação. Informação é tudo. Então, para essa galera que não fuma, vai pegar um vapezinho descartável, não pega. Não faz isso. Você não sabe o problema que você está arrumando para sua vida. Isso. Na abertura do Vaporacast, que não teve aqui, porque a gente tá fazendo a gravação, e vai ter para vocês que estão ouvindo, né, e assistindo, tem uma frase lá, que é: se você fuma, vapore. Se você não fuma, fica de boa. E essa frase tem história, porque eu lembro que mais nos primórdios do Vaporacast, no Vaporacast do Velho Testamento lá, o antigo, eu lembro que eu comecei a trocar alguns e-mails com algumas pessoas da internet que são pesquisadores e também criadores de conteúdo. E muitos deles questionaram a posição do Vaporacast, porque falou assim: parece que vocês estão incentivando o uso. E parece, às vezes, porque a gente falava muito do sabor, dos negócios. Não tô falando que não posso falar, mas a gente não fazia esse aviso. Que o vape não é brinquedo. Não. Vape não é para criança nem para adolescente. Vape é para quem fuma e não consegue parar de fumar, né? E todo mundo que fuma deveria fazer essa troca. Ele é um substituto menos maléfico para que as pessoas não têm noção do estrago que o cigarro faz na vida. Porque tem riscos e tem danos. Então o cigarro eletrônico ele tem menos riscos e consequentemente menos danos. Então, Ingrid Taricano, que é uma toxicologista, é o episódio anterior a esse. Ela define lá, naquela conversa também, o que é risco e o que é dano. Então, assim, ela bota lá, por exemplo, um abismo, assim, sabe esses abismos de estrada, assim? Tipo, tem o guardrail e daí pra baixo é Deus e Jesus ali, porque você não vai encontrar ninguém mais se você pular aquilo. Então esse é o dano de você cair naquele buraco e você se machucar e morrer, né, eventualmente. O risco é o risco de cair. Então como é que você diminui o risco? Põe um guardrail, põe uma tela, põe avisos, né? Porque se você diminui os riscos, você evita o dano. Exatamente. Certo? Então é a mesma coisa aqui, né, com cigarro eletrônico. Neste caso específico, cigarro eletrônico ou vape. Eu não gosto da palavra cigarro eletrônico. Eu também não gosto porque me remete porque não é um cigarro. É que assim, olha só. Quando você falou em sabores, eu preciso... Isso é um ponto de vista meu. Uhum. É meu. O que acontece? Quando uma pessoa me faz um mal, que eu não gosto dela... Não é que uma outra pessoa com o mesmo nome vai me fazer o mesmo mal. Mas quando eu ouço aquele nome, acaba remetendo àquela outra pessoa. Eu larguei do cigarro. O cigarro destruiu com a minha vida. Quando eu vaporo, eu evito qualquer coisa que remeta ao sabor do cigarro.
Eu também. Eu Eu também. prefiro qualquer coisa que não me dê lembrança de uma fase da minha vida muito complexa, muito complicada. Que eu me lembro com muita dor, com muito sofrimento. Entendeu? E que foi muita luta para chegar aonde eu consegui chegar. De tentar ajudar, entendeu? Eu precisei me ajudar. Você chegou no ponto do ranço do cigarro? Cheguei no ponto, assim. Porque pra mim é a questão de que eu não consigo fumar mais. Não, é que assim, ó, eu preciso isso deixar bem claro, tá? As pessoas, muitas vezes, quando elas quer muito que uma pessoa pare de fumar, fala, pô, não fuma essa M aí, né? Não fuma, larga essa porcaria, faz isso, aquilo. Aquilo ali, você, ao invés de pegar ranço do cigarro, pegar ranço da pessoa. Claro. Pegar ranço da pessoa, vai se lascar, tu não sabe o que tá falando, é esse tipo de coisa, de situação. O que eu falo por que eu falo isso em relação a isso? Hoje eu tenho ranço do cigarro, o cheiro do cigarro me incomoda, entendeu? Ele é muito, pra mim ele é muito inconveniente, mas eu preciso entender que do outro lado está um outro moicano, talvez um outro moicano. Alguém que está passando ou que passou por essa mesma situação. Então eu tinha uma abordagem, porque eu fazia isso, né, para ajudar as pessoas, eu tinha uma abordagem com as pessoas como eu gostaria que alguém tivesse feito por mim e ninguém fez. Eu tive que buscar isso. Eu tive que fazer isso. Então hoje eu faço isso para as pessoas da forma com que elas se sintam confortáveis. Vão lá em casa, quer fumar? Não, pode fumar aí, fica tranquilo, fica de boa. Eu por dentro. Mas experimenta esse aqui. Eu faço isso. Não, mas aí é que tá. Isso, eu já vivi muitas essas situações, sabe? E de muitos e muitos anos, eu sei que dessa forma não funciona. Em casa é até meio piada, assim, com os meus amigos, porque eles sabem que... Não funciona porque você tá num ambiente, ele está num ambiente que ele sabe que eu vou dar a liberdade para ele fazer isso. E a partir do momento que eu chego e tento tirar essa liberdade dando um vape para ele vai aceitar aquilo como uma recusa. Ele não vai aceitar legal. Então existem outras formas, né? O que eu faço muito em casa é, tipo, com os meus amigos, e funcionou, porque todos os meus amigos ou migraram ou pararam de fumar. Que era assim, claro, de um jeito bem humorado, era falar, aqui em casa não se fuma. Mas como eu tenho um monte de aparelhos e de mods e de atomizadores, etc., eu já deixava um setupzinho montado para cada fumante que ia lá em casa. Então eu falava assim, aqui em casa ele não fuma, a gente usa esse. Aí eu dava um bonitinho ali pra ele, e aí ensinando, e aí depois assim, mas claro que ele podia fumar quando ele quisesse. Pra mim não funciona muito legal isso, e eu tô te falando, assim, eu não tô dizendo que... Não, cada receitinha funciona com cada tipo de pessoa, né? Exato. Se tivesse uma bala de prata, exato, que a gente fala a mesma coisa e convence todo mundo, né? Então a gente tinha resolvido o problema. Eu não posso chegar a atribuir isso, dizer que essa tua abordagem com o gaúcho, é só porque é gaúcho. Não, talvez é pelo meu grupo. Tem um orgulho, né? É que tem aquela coisa. Orgulho assim, Galdério. Eu tinha lugares que eu disse, puxa, cara, eu não vou ir lá, não. A pessoa chegava e me convidava a visita. Não, a pessoa chegava, não, questão de consciência. Às vezes a pessoa chegava e dizia assim, porra, mãe, que aparece lá em casa, bicho. Pô, tanto tempo que você não aparece lá. Não, pode deixar que eu vou ir. E eu penso, mas eu não vou ir porra nenhuma. Porque, pô, o cara tem uma criança de colo. Eu não vou poder fumar. Sim. Pô, mora num apartamento fechado, todo, né? Ninguém fuma lá. Não vou ir lá. Não vou ir lá. Pra eu não sofrer pela abstinência. E pelo caso, assim, e também não ser inconveniente para pedir, olha, eu posso ir num cantinho fumar, porque isso é inconveniente. Então, a minha abordagem era sempre o seguinte, assim, ó, eu fazia, tanto que isso virou motivo de zoeira aí, muita gente me chama até, como é que é? Não é pastor, é uma coisa assim, enfim, do vape, tem até os 10 mandamentos e tal. Que eles criaram ali. E era o seguinte, eu chegava a abordar isso para conhecido ou para desconhecido, né? Foi assim que eu tirei muita gente tirei não.
Perdão. Ajudou. As pessoas saíram por sua força de vontade. Eu só dei o caminho, a direção, enfim. E que eu usava muito esse, porque isso você trabalha o psicológico da pessoa. O psicológico. Então eu chegava e disse, nossa senhora. A pessoa fumando um cigarro e eu vaporando. Nossa senhora. Um cigarrinho desse, depois do café. Nossa senhora, comi um docinho, um churrasco, tomando uma caipirinha. É maravilhoso o cigarro. Eu sinto saudade do cigarro, mas eu prefiro esse aqui e tudo mais, porque os problemas que o cigarro me trouxe, é muito maléfico. É coisa que chama? Comendo pelas beiradinhas. Isso, é muito maléfico, ou seja, com o passar do tempo eu me acostumo com isso aqui, é a mesma coisa que quem se acostuma o café sem açúcar e tudo mais, eu prefiro ficar nesse, porque esse aqui me supre na nicotina e eu não corro risco. E hoje em dia o prazer é o mesmo. É mesmo? É mesmo? Pô, que interessante. Fale mais sobre isso. E assim eu consegui. Isso eu fazia com conhecidos e com desconhecidos, porque eu desarmava a pessoa para uma abordagem, digamos assim, mais... tanto da minha parte quanto dela, né? De eu abordar de forma violenta e ter uma resposta um pouco mais áspera, né? Uhum. E a pessoa, se lascar, deixa eu fumar meu cigarro. Então, por quê? Porque eu não tirava razão, não dava razão para ela, falava das coisas boas que o cigarro tem, dos prazeres que ele proporciona, só que conta não fecha, porque o prazer, os malefícios do cigarro é muito maior que o prazer. Sim, o lance é que os malefícios do cigarro demoram pra vir. E o prazer é imediato. Não, né? ela é uma... os malefícios, ele é um consórcio, né? É um consórcio. Você paga lá em 50, 60 vezes ou anos. E você pode ser sorteado antes. Exatamente. Né? Exatamente. No lado ruim, no caso. Isso. Então, isso é um processo cruel, triste, sabe? Porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? E o cigarro, ele é tão danoso para tua saúde, para tua mente, pro teu entorno. Pro teu entorno, que eu já vi pessoas chegarem e dizer assim, eu prefiro morrer do que largar do cigarro. Eu cansei de ouvir isso. Eu já estava nesse ponto. Eu cansei de ouvir pessoas com efizema pulmonar. E essa pessoa chegar e dizer assim, eu só preciso sair do oxigênio para pegar meu cigarrinho. Se isso não é uma crueldade, se isso não é um autoflagelo, o que é? Exato, né? E como é poderoso esse vício, né? É poderoso. Ele é mal com você. Ele te destrói primeiro de dentro para fora. E por isso que as alternativas, elas são necessárias, né? Porque não precisa ser assim. Certo? Uhum. Não precisa ser tão caro. E não estou dizendo vapore ou fume ou use nicotina que vai dar tudo certo. Não é isso. A regra do VaporaCast, tanto quanto da THF Brasil, que é a nova não é uma nova organização, mas vamos supor uma organização restaurada da THF Brasil, é inspirada na DPA, que é a Drug Policy Alliance. Ela é assim... regra número 1, não fume. Regra número 2, não fume. Regra número 3, se você vai fumar, fume assim. Faça isto. Se você vai consumir de qualquer maneira, então use um produto de dano reduzido. Não importa se é vape, não importa se é snus, seja o que for. Na verdade, VaporaCast chama VaporaCast porque eu vaporava, era o que a gente conhecia, né? Mas a gente apoia, ou pelo menos eu apoio todo e qualquer alternativa ao cigarro. Eu mais feliz do que uma pessoa que abandona do cigarro convencional pro vape, eu só fico mais feliz em uma circunstância, aquela que consegue largar o cigarro e não ir para lugar nenhum, ou seja, de não ir pro vape, não ir para nada, só simplesmente larga. Agora a gente tá problema é que isso não é a realidade. A gente tá com o nosso tempo estourado, mas ainda assim eu quero fazer mais uma perguntinha. Mudou alguma coisa, e rápido, né? Jogo rápido. Mudou alguma... A tua percepção em relação à nicotina mudou depois que você começou a vaporar? Mudou porque
eu comecei a sentir os benefícios, né? O que foram muitos deles, né? Os benefícios, no caso, de parar de fumar. Isso, de parar de fumar. Então, foram muitos os benefícios e, como eu disse, foi uma coisa que eu não tenho a compreensão que nem você tem, que nem Hazard tem. Mas você tem a prática. Isso. O que eu fui era na prática. Então, primeiro eu senti, ou não senti, mas os sintomas. E isso foi um grande ganho para minha vida. E depois a informação. Junto com esse ganho veio a informação. Então, é um agradecimento que eu faço assim a toda a comunidade, como um todo, porque eu não sei tudo, gente. Eu continuo aprendendo. Não tem como, é muita coisa para saber tudo. Então, é o tipo de coisa assim que me deixa muito feliz, sabe? Os resultados em pessoas que não só pessoas que são próximas a mim, sabe? Mas pessoas que às vezes que eu só conhecia, ou outras nem conheceram, que eu só ensinei e tudo mais, e aprenderam e seguiram a vida dela. Outra pergunta, rapidinha também. Qual foi o sabor que te tirou, o sabor que realmente, o sabor que salvou a sua vida? O meu primeiro, digamos assim. Não precisa ser o primeiro, pode ser tipo aquele lá, porque às vezes não é o primeiro, às vezes é o segundo, terceiro. Foi maçã verde. Mas teve algum momento, maçã verde? Maçã verde, foi maçã verde. Maçã verde. Você acha... Mentol é uma coisa... Não, mentol eu não consigo até o dia de hoje. Mas na época eu era obrigado a isso, né? Eu acho importante quando a gente fala de sabor, de defender o sabor. Porque, não sei se você manja, mas tipo, Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, tem um flavor ban. Tem muitos lugares que não pode ter nenhum sabor além de tabaco e mentol, né? E eu sou da opinião de que o sabor adultos também gostam de sabores. A gente gosta de coisa boa. Claro. Né? E o vape, ele precisa ser atrativo. Mas eu entendo também a questão de que se ele é muito saboroso, ele também pode ser um atrativo para o jovem. Certo? Eu digo, minha opinião, eu quero perguntar como é que você acha que isso poderia ser feito. Eu sou da opinião, Miguel, e inclusive eu quero comparar isso, eu sou da opinião de que não deveria haver nenhum tipo de restrição de sabor, mas que deveria ter uma restrição na comunicação desse sabor. Manja? Então, exato, por exemplo, o sabor que me tirou do cigarro foi o Polar Breeze da Naked, que é um juice geladinho de melão com abacaxi. Uma delícia. Talvez eu não tivesse saído do cigarro se eu não tivesse encontrado meu juice preferido. E a probabilidade é grande disso não acontecer. Então, e eu estaria feliz em poder continuar a ter acesso a ele, mesmo que a embalagem esteja escrito sabor azul ou sabor amarelo. Então, Miguel, como você acha que deveria ser Miguel, isso? É esse o ponto. Assim, ó, você, na real, você respondeu já a minha pergunta. É meu ponto de vista. Isso, pode ser diferente. Não, mas é exatamente isso. Você respondeu a minha pergunta, só que de um jeito mais técnico, eu vou falar assim de um jeito mais povão. Eu sou a favor de todo e qualquer tipo de sabor. Ponto. O que eu sou contra é excesso de imagens, figuras, desenho e cores em embalagem. Isso eu sou contra. Menos também. É mais. Eu também. Porque o mais atrativo que o sabor é a embalagem. Com certeza. Você não compra. Não é que não compre. Mas você compra pela embalagem. Mas a prova é que grandes empresas e tudo mais, eles trabalham muito mais a cor do que o produto. Tanto que os líquidos de vape tem tudo a mesma cor. Ou quase a mesma cor, mas todos eles são clarinhos ou tendem a um âmbar. Sim, exato. Né? Tem até os mais escuros, mas e se for de outra cor, é porque botaram marcas, tinta. Não, eu falo assim, tinta. As grandes marcas assim de produtos alimentícios e refrigerantes claro, e tudo mais, claro. Eles têm essa condição de embalagem. Claro, imagine se a Coca viesse embalada na garrafa da Cine. Pra mim já não ia servir, esse sabor esquisito aí, nunca vi. A prova que eu tô falando que é o seguinte, bota feijão num pote de sorvete na geladeira. Exatamente, que você vai toda vez achar que é sorvete. Agora deixa o sorvete sem a embalagem de sorvete, tu vai achar que é feijão. Cara, eu achei engraçado essa comparação,
Porque eu tenho meio pote de sorvete que eu nunca pego e é porque ele tá sem... Eu esqueço. Exatamente. Cara, muito obrigado. Você respondeu a minha pergunta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que tá no momento de que seja proposta uma regulamentação a partir dos consumidores. É uma tarefa muito pesada e eu te confesso que eu não sei como fazer isso. Mas a gente conhece gente que sabe. Não só aqui no Brasil, mas assim também quanto nos movimentos de ativistas e de consumidores da América Latina. A regulamentação do vape no Chile se deve sim aos movimentos de consumidores e eles têm o melhor modelo de regulamentação até hoje. Melhor do que o TPD da Europa. Então, a gente vai... Essa nossa meta desse ano é colher histórias como a sua, colher opiniões como a sua, e que a gente possa construir algum texto e aí, eventualmente, levar para algum parlamentar, que a gente vai ter que mapear também. Novamente, nunca fiz isso antes, mas a gente vai descobrir um caminho e vai fazer. Exato. Algum vapor conhece alguém. É tipo uma maçonaria, né? Então, é tipo uma sociedade secreta. Algum vapor conhece alguém que conhece alguém que... Para chegar lá. Pra chegar lá. E esse caminho que a gente vai explorar. E é necessário. Precisamos disso, né? Então, Moicano, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Esse papo foi muito bom. Pra variar, passou voando. Eu gostaria de agradecer você, em especial, né? Pelo convite. É uma honra poder, né, participar. Eu nunca imaginei, cara. Eu escutei muita coisa. Eu nunca imaginei que algum dia eu seria convidado. E fico muito obrigado grato por esse prestígio. Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento também especial a toda a comunidade como um todo. Apoie a causa. Apoie. Nós precisamos disso. Também quero fazer um agradecimento muito grande a Luizão, Sucates e tudo mais. Essa galera que me ferrou. Demais. Essa galera que me ferrou. Vocês me ferraram, viu? Me fizeram ser conhecido. E eu tenho vergonha de câmera. Apesar de falar aqui... Eu vou te contar um negócio. Eu sou tímido pra caramba também. Tem coisas que eu não tenho vergonha. Tipo, aqui estamos só nós. E eu não tenho vergonha de falar em público porque eu era cristão quando criança, tinha muito, tipo, evangélico, assim, não evangélico, mas do espectro. Então tinha muito que dar discursinho e ficar falando e não sei o que, então pra mim é meio natural, mas conversar com pessoas é um negócio que rói minha alma, assim, pessoas que eu não conheço. Conversar com pessoas eu não tenho problema. Meu problema é que... Ou chegar no meio da rua e fazer uma passeata, assim, também me dói lá dentro. Assim, eu tenho umas vergonhas, assim, que são... Eu tenho vergonha quando as pessoas me agradecem. Quando eu ganho um presente, eu não sei como agradecer as pessoas também. Eu tenho umas vergonhas, assim. Eu tenho umas vergonhas. A gente não tá acostumado, né, a estar nessa posição. Talvez por isso. Mas muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou à disposição quando precisar. Que bom que teve essa coincidência de a gente se encontrar aqui em Curitiba, né? Pra gravar esse episódio. E também agradecer ao pessoal do hotel que deixou a gente gravar fazer essa entrevista aqui. Eu não sei se a gente pode falar do nome do hotel e tudo mais, mas qualquer coisa também fica aí nos comentários. Muito bem localizado em Curitiba, staff muito gente boa. Muito bom. Moicano, onde a gente acha você nas redes sociais? Então, eu prefiro ficar sem falar, né, na minha rede social. É só colocar lá Moicano Vapor, lá que vocês vão achar. Porque como o Instagram cai a todo instante... Então, se cair não é minha culpa. Isso, quando cai. Entendeu? Então a gente sempre acha um jeitinho de criar ele e eles acham um jeitinho de derrubar. Mas, de qualquer forma, só procurar pelo meu, né, digamos assim, pelo Moicano, né? Procura pelo Moicano, não tem outro, né? Não tem. Espero que não. Se existir, vai ser uma porcaria, porque um já é difícil, imagina dois. E provavelmente, se vocês estiverem frequentando as lives do Luizão, Vapers Brasil, a gente aparece lá. Possivelmente você vai isso, né? Figurinha carimbada da família Vapers Brasil. Sucatos também, Sucatinho. Sim. Grande Sucatos. Então, muito obrigado. E o próximo Vaporacast fica por aqui. Eu tenho falhado um pouco como é que eu posso dizer assim? Na recorrência de fazer, né? E tá difícil, mas eu prometo pra vocês que tá vindo agora uma avalanche, porque precisa fazer. E a gente tá num momento crítico. Então, será bem necessário. Então, mais uma vez, muito obrigado. E o Vaporacast fica por aqui. Até o próximo episódio. E não fume, vapore. Exatamente.